Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos em mais um devocional, mais um dia de fé e de vitória, que muito vai abençoar a sua vida e o seu dia a dia. Hoje nós vamos à lição de número 13, que vai trazer grandes coisas para o nosso entendimento. E vamos à lição 13, lição de hoje aí, ainda mês da determinação. Vai ser uma bênção em nome de Jesus para dar o crescimento para aqueles que creem. E diz assim o texto para a gente em nome de Jesus. O Senhor é perfeito, completo em todos os sentidos. Nem o homem mais inteligente do mundo consegue acompanhar a capacidade desse maravilhoso ser. Ele diz que é a razão de tudo o que há. Apesar de ser todo perfeição e capacidade, ele, Deus, fez as coisas de modo simples. Bem, nós vemos aqui no texto que Deus, em sua infinita obra e capacidade, nos trouxe grande conhecimento e entendimento. Por mais que o homem, existam pessoas tão capazes de entendimento e inteligência, não se comparam ali à grandeza do que Deus é. Até o gesto mais simples de Deus, até a obra mais simples, até a ação, mínima ação de Deus, por mais simples que seja, já é grandiosa demais para nós. Então, entenda que qualquer coisa que Deus faça, de fato, será mais que suficiente para mudar a tua vida. Amém? Então vamos aqui. Percebemos essa simplicidade ao contemplarmos as Escrituras, que espalham a vontade de Deus. A concepção de uma criança é um exemplo disso. Como assim? Para gerar um filho de forma natural, basta que o casal tenha uma relação sexual no período certo. Diz: a própria natureza criada pelo Senhor se encarrega de fazer aquilo que, para nós, é um mistério, um lindo milagre. A dificuldade surge quando o homem tenta alterar o que o Altíssimo faz, inclusive aquilo que está relacionado às questões espirituais. Então veja que há um ato simples, Deus mostra que o casal, o ser humano, ele pode gerar uma criança com um ato simples, da união desse casal. Mas o grande mistério é como essa criança se desenvolve de uma forma extraordinária. Então vemos que a formação de um ser ainda tem muitos mistérios, onde a ciência, por mais estudiosos que os cientistas sejam, ainda não descobriram totalmente como funciona isso na sua essência de fato. Então veja que Deus, na sua simples obra, cria algo extraordinário, vida, Cria um outro ser humano nos fazendo reproduzir de uma maneira excelente. Se algo tão simples, que Deus deu uma ordem para nós realizarmos, e isso acontece, o que Deus não pode fazer na nossa vida. Mas veja que para se produzir uma vida, há uma necessidade de que haja uma ação humana com relação a isso. Você, para ver a sua vida mudar, você precisa, claro, ter essa reação, ter essa atitude, para que tudo comece a funcionar segundo a vontade de Deus. Então, para gerar uma vida segundo as orientações e as regras espirituais de Deus, é necessário que o homem primeiramente tome uma ação. Então, quer que algo seja gerado na sua vida, tome uma ação primeiro em nome de Jesus. Continuando, os métodos do Senhor são descomplicados, pois ele quis que fossem compreendidos por todos. E diz, inclusive crianças, portadores de doenças mentais e pessoas com dificuldade de aprendizado, a fim de que pudessem determinar e receber as suas bênçãos. Os assuntos divinos são sempre simples. Guarde essa verdade em seu coração. Você vê que aqui ele chama a atenção para algo que, mesmo que haja uma dificuldade humana, a gente vê aqui nessas questões. Eu me lembro de uma vez, que o próprio missionário, o autor desse material maravilhoso, ele contou um testemunho uma vez a respeito de uma criança, que tinha ali, era uma criança especial, ela tinha suas dificuldades, suas capacidades mentais, e ele ficava ali, ele tinha os bracinhos atrofiados, ele ficava quietinho, como se só olhando para a TV. Um dia a mãe dele colocou ele diante da TV, e ela foi lavar a roupa do lado de fora assim, e ela ouvia a mensagem do missionário pela janela, lavando roupa ao tanque,
né, do lado de fora ali no seu quintal, e a TV, né, dava para ouvir tudo pela janela, e ela também conseguia ver, né, ouvir a mensagem. E aí, o missionário um dia falou assim: olha, você que está me ouvindo agora, levante-se, Deus fez você perfeito. E ele foi contando, né, os relatos. E aí essa criança, ela foi olhando para aquilo, deu atenção àquilo, simples e descomplicado. Ele se levantou, os braços se endireitaram, as pernas se endireitaram e a sua capacidade mental, ela ficou 100% perfeita, 100% normal. Olha que coisa extraordinária. E aí quando a mãe volta, né, do lado de fora do quintal, lavando a roupa, ela vem com a bacia pro lado de dentro. O que ela encontra? O filho de pé, normal, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma deficiência. E aquilo foi extraordinário, porque o milagre de Deus agiu ali na forma mais simples e pura daquilo que a fé transmite para a gente. Simplesmente o menino deu ouvidos àquilo que foi dito pelo servo de Deus, o nosso missionário, e ali o garoto levantou e ficou perfeitamente bem curado. Deus transformou a saúde por completo daquela criança, que agora é perfeita. A mãe largou a bacia, cheia de roupas no chão, assim, impactada com aquilo que ela estava vendo. O garoto olhou para trás e virou e falou assim: oi, mãe. Imagine aquela mulher vendo aquele milagre extraordinário acontecendo. Olha, Deus faz as coisas de fato, de forma simples. Nós é que complicamos tudo, tentamos planejar as coisas do nosso jeito, né? Esse é o nosso maior defeito, digamos assim, e a gente procura sempre fazer as coisas de uma forma como se o milagre tivesse ter que ser feito da maneira que a gente imagina. Mas não é da maneira como Deus ele preparou as coisas. Vai ser lindo demais na sua vida. Vamos para a pérola diária de hoje? A pérola diária de hoje está escrito lá em Eclesiastes 7, 29, na versão, né, atualizada, revista atualizada, e diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? E é um fato isso. Deus fez tudo simples, perfeito e descomplicado. O que acontece? O homem fica inventando um monte de ideia que não tem nada a ver, fica tentando fazer moda para resolver as questões da vida. E como, na verdade, isso só atrapalhou a vida do ser humano. Então faz só o que Deus está pedindo e a coisa vai fluir, vai funcionar e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o momento de oração? Vamos orar, povo santo de Deus? É hora de clamar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, cremos no teu poder, na tua santidade. E Pai, o Senhor fez tudo muito simples para que a gente não se confundisse, não tivesse dúvidas e incertezas. Mas a fé é uma das maiores ferramentas e a mais descomplicada que podemos ter. Por isso, o Senhor disse que deveríamos abrir a boca e o Senhor encheria ela com as palavras certas e nós seríamos abençoados todos os dias da nossa vida. Por isso, recebemos a bênção do Senhor em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado e graças a Deus. Glória a Jesus. Confie no Senhor. Sua vida vai se tornar uma bênção todos os dias a partir do momento que você fizer a sua parte. Glória a Deus. Confia no Senhor e já deu tudo certo em nome de Jesus. Povo Santo, fico por aqui. Até amanhã em mais um Devocional Curso Fé, Janeiro, Determinação. Até lá, fiquem na paz. Um abraço forte para todos vocês. Tchau, tchau.